Senhor. Amém. Muito bom estar na casa do Senhor, né? Muito bom estar na presença de Deus. Eu sempre falo porque é uma verdade. É muito bom a gente poder estar na casa do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. É uma coisa muito preciosa e eu fico muito feliz que tenho essa oportunidade sempre. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Salmo 121. É um salmo muito conhecido. É um poema maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ler então. Elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormirá aquele que te guarda. Exceto que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, e o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor é quem nos guarda, né? Guarda de Israel, o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e Ele está conosco em todo o tempo. Que nós possamos confiar nessa palavra, que nós possamos acreditar de verdade que o nosso Deus, Ele está sempre conosco, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar nessa noite. Senhor nosso Deus, Pai, neste momento, Deus, nós entramos na Tua presença, Deus, para Te adorar, Pai, para Te glorificar, Deus. Muito obrigado, Deus, por estar aqui, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui junto com os nossos irmãos, ó Deus. Eu te louvo, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido um Deus que nos guarda, que nos livra, Senhor, que nos protege de todo mal, Pai. Obrigada, Senhor, que o Senhor venha abençoar este culto essa noite, venha abençoar todas as famílias que estão em casa assistindo esse culto, Deus, através dessa live. Venha abençoar a Tua palavra que vai ser ministrada nessa noite, Pai. Que venha, Senhor, falar aos nossos corações o que nós precisamos ouvir, Deus, não o que nós queremos, Pai. Senhor, que o Senhor venha usar o ministério de louvor para adorar, engrandecer e exaltar o Teu santo nome, Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E Ele nessa noite visita o seu lar. E Ele quer receber o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Nesse momento você possa se quebrantar e dizer ao Senhor: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu rendo a Ti todos os meus sonhos, os meus planos. Tudo é Teu, Jesus. Tudo é Teu, Senhor. Aleluia. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Glória a Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Diga: tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã, sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Aleluia. Preparado para mim. Diga
Queridos, o Deus que nós confiamos, Ele não é um Deus de mentiras, Ele não é um Deus de falsas promessas, Ele é um Deus que não muda, que não falha e que não volta atrás. Então, se Ele te prometeu algo, creia nas promessas dele para a tua vida, porque o que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E tudo pode passar, o tempo ele vai passar, essa pandemia eu creio que ela vai passar, você vai envelhecer, você vai perder pessoas, você vai perder amigos, você vai se decepcionar com muitos, mas o Senhor, Ele não, as promessas do Senhor, elas não passam, as promessas do Senhor, elas são para sempre, e Ele é o único que não vai te decepcionar em tempo algum. O Senhor, Ele é contigo em todos os momentos. Então, apenas creia que Ele é capaz de cumprir tudo o que Ele te prometeu. Ó Senhor, Tu és digno, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, Jesus, pela Tua misericórdia, aleluia. A terra e o céu poderão passar, motivos pra chorar poderão chegar, mas Deus não mudará, Sua palavra permanecerá, soberano Ele é. Jamais Ele falhou e nunca falhará. Ele
você declarasse isso com toda a fé. E que você declarasse que agindo Ele, nada pode impedir. Vou declarar. Deus não muda e não falha, permanece sempre o mesmo, poderoso e tremendo, agindo Ele, quem impedirá? Ninguém impedirá, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Maju mandou colocar a máscara dentro do saquinho, né? Eu vi lá na jornada. A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Bom estarmos diante do Senhor, né? Estarmos em comunhão aqui na Igreja Evangélica Lux e você aí na sua casa. Esse louvor que nós cantamos é uma grande verdade, que Deus ele não muda. A Bíblia diz que passa céu, passa terra, a palavra dele permanece para sempre. Diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós mudamos, mas Deus permanece firme. Talvez você já mudou, talvez você retrocedeu, talvez você abandonou algumas coisas que Deus colocou para você fazer. Mas nessa noite eu creio que é uma noite de restauração, é uma noite de retomada, é uma noite da gente tomar posicionamento. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês, para que nós possamos meditar essa palavra nessa noite. E eu sei que Deus vai falar aos nossos corações. Se você tiver um motivo especial de oração, nós temos ali um caderno. A Vanessa vai anotar o nome e o motivo que você precisa dessa oração. Então, de uma forma bem sucinta, né? Como eu já orientei até no outro culto no domingo, você coloca só o nome da pessoa e o motivo pelo qual nós precisamos de orar por essa pessoa, porque Deus conhece toda a história dela, tá? Então não precisa de relatar com detalhes. Deus conhece, a gente vai apresentar diante de Deus. E a Bíblia diz que quando a igreja orava, fazia incessantes orações, né? Pelo apóstolo Pedro, Deus enviou um anjo e livrou o apóstolo Pedro da prisão. Então Deus ele é poderoso nessa noite para ouvir o clamor da igreja e mudar a história dessa pessoa, mudar a circunstância na qual essa pessoa está vivendo, está passando. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que o apóstolo João escreveu no Evangelho de João. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 21. Glória a Deus. No capítulo 21 do Evangelho, escrito pelo apóstolo João, versículo 15. Amém? João 21, 15. Tá? Então, é o quarto Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu realmente me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. E a terceira vez lhe perguntou: Simão,
filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que nós queremos bendizer o teu nome, exaltar a tua grandeza e a tua majestade, Pai. Queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da meditação da tua palavra nesta noite, ó Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos encorajar, que nós possamos, ó Pai, tomar uma nova atitude através desta palavra, Pai. Visita cada coração, visita cada lar que nesta noite está, meu Deus, nesta live, que o Senhor possa falar ao coração de cada irmão, de cada irmã. Eu te peço no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, cada fase da nossa vida nós temos uma forma de encarar a vida e de encarar os desafios. Você pode observar que a criança, ela vive uma infantilidade por ser criança, né? E ela vive muitas vezes algumas fantasias. A criança pensa que ela pode voar, a criança pensa que ela pode respirar embaixo d'água. E é por isso que os pais têm que tomar muito cuidado com as crianças. E a gente observa que existem muitos acidentes domésticos, né? Crianças que às vezes pulam de lugares altos e se machucam, algumas infelizmente até entram em óbito, outras que acabam pulando dentro de tanques de água e se não estão na vigilância, né, de um adulto, pode acontecer uma tragédia, porque é a forma que a criança enxerga o mundo, é a forma que ela se vê. O jovem, né, o adolescente, ele é destemido. Ele pensa que o vigor dele, a saúde dele, ele pensa que a vida não acaba nunca, ele pensa que pode tudo, ele pensa que ele é capaz de fazer qualquer coisa, ele se aventura, né, em acampamento no meio do mato, ele se aventura em passar as noites com os amigos, né, em fazer tantas coisas, porque é o momento que essa pessoa vive. E aqui nós estamos vendo um homem, né, está ali numa conversa com Deus, com Jesus Cristo, de Pedro, Simão Pedro. Esse homem, ele tem algumas características interessantes quando a gente lê os 4 evangelhos. Ele sempre estava pronto para responder, ele sempre estava pronto para enfrentar desafios. Ele tinha um ímpeto, né? Então a gente observa que ele foi, tirando Jesus no relato bíblico, ele foi o único homem que conseguiu andar sobre as águas, por causa desse ímpeto que ele tinha. E a gente observa também que muitas vezes ele tomava a frente de determinadas coisas. Ele mesmo foi quem declarou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque ele falou na frente de todo mundo, ele não tinha essa vergonha. E quando Jesus foi para ser preso, a Bíblia diz que ele tomou uma espada que ele carregava com ele, ele corta a orelha de um soldado, porque ele queria defender o Senhor dele. Então esse homem, ele é um exemplo de vida para cada um de nós. E eu acho interessante a Bíblia, que ela nunca vai esconder a fraqueza das personagens bíblicas, né? Você vê Abraão, mostra um homem chamado por Deus, o pai da fé. No momento de dúvida, no momento de medo, ele mente ali. Então a Bíblia mostra a mentira dele. A gente vê Davi, um rei, um homem segundo o coração de Deus, que acaba cometendo um adultério e também matando, né? Ou enviando à morte o marido da mulher com a qual ele adulterou, e assim por diante. E a gente vê Pedro, né? Jesus ele fala para Pedro, ele adverte Pedro que Pedro vai negá-lo,
ele adverte para Pedro que Pedro não vai suportar a pressão, a perseguição, aquele clima espiritual, aquele ambiente espiritual que foi criado ao redor, à volta da crucificação de Cristo, né? Um ambiente espiritual pesado. E muitas vezes nós agimos como aquela criança que pensa que pode voar, que pode nadar, ou nós agimos como aquele jovem que pensa que o vigor não vai acabar nunca. E assim, esse homem Pedro, ele passou por uma experiência muito forte. E a gente, lendo o Evangelho, no capítulo 13 aqui do próprio apóstolo João, relata que Pedro, ele olha para Jesus e fala para Jesus: Senhor, eu sou capaz de morrer por causa do Senhor. E diante dessa afirmação de Pedro, Jesus fala o seguinte: Pedro, eu te digo que ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar por 3 vezes. E a gente sabe no relato bíblico que quando Jesus é preso e é levado ali no pátio de Caifás, ali do sumo sacerdote, e ele naquela fogueira, diante ali de alguns judeus, diante de algumas servas, algumas mulheres, Pedro acaba negando Jesus por 3 vezes, como o Senhor havia dito. E aquilo ali, o apóstolo Lucas diz que criou uma tristeza muito grande no coração de Pedro, ao ponto de Pedro chorar amargamente por aquilo que ele havia feito. E o nosso Senhor, ele foi preso, foi julgado, condenado, ele foi açoitado, e ele foi crucificado e morreu. E a esperança daqueles homens havia se acabado, porque eles não conseguiram compreender a amplitude da obra de Cristo na vida deles e na vida da humanidade. E eles ficam tristes e eles começam a tocar a vida, cada um do seu lado. Então aquele homem impetuoso, aquele homem valente, aquele homem que tomava a frente de tantas coisas, agora está entristecido, agora está abatido, agora está abandonando todo o projeto de Deus para a vida dele. Eu quero falar com você nessa noite que talvez você tenha abandonado todo o projeto que Deus tem para a tua vida. Você tem um ministério e por causa de circunstâncias, talvez até mesmo a própria condição desse isolamento social que nós vivenciamos nesses 4 meses, e ainda corremos riscos, porque o vírus ainda está assolando as vidas por aí, nós ainda temos que tomar determinados cuidados, e talvez por causa disso você abandonou os projetos de Deus na tua vida. Talvez você tenha recebido uma notícia de desemprego, talvez você tenha recebido uma notícia de um falecimento de alguém da tua família. Enfim, são tantas coisas que podem tirar de nós o nosso ânimo, tirar de nós o nosso encorajamento. Eu não sei como que está o teu ministério, mas talvez você fale: poxa, eu já não participo mais da forma que eu participava, eu não canto mais da forma que eu cantava, eu não prego mais da forma que eu pregava, eu não visito mais da forma que eu visitava, eu não socorro mais da forma que eu socorria, eu não aconselho mais da forma que eu aconselhava, e eu vou abandonar essa vida de igreja, eu vou abandonar essa vida de evangelho. Obrigado, Dele. Eu vou abandonar essa vida de pregação. E se a gente voltar poucos versículos atrás, você vai ver que Pedro está congregado com os discípulos e ele fala para eles o seguinte: eu vou pescar. Eles estão ali junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e os outros apóstolos olham e falam: nós também vamos. E a Bíblia diz que eles pescaram a noite toda
e eles não pegaram nada. Já pela manhã, a hora que o dia vai amanhecendo, ali na praia aparece o Senhor, e o texto é bem claro. João diz que, embora eles não entendiam, eles não conheceram que era o Senhor, porque eles estavam por volta de 100 metros longe da praia, o Senhor grita para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Eles respondem: não. O Senhor faz uma fogueira, o Senhor põe peixes ali, e quando eles observam que é o Senhor fala: lança a rede lado direito. E a Bíblia diz que eles começaram a pegar uma quantidade tão grande de peixes que o barco quase foi a pique. E eles chegam ali, eles têm um momento de comunhão com o Senhor serve para eles peixe, eles comem ali, eles ficam todos calados ali diante daquela situação, diante daquele quadro. E aí Jesus olha para Pedro, aquele homem que um dia falou, está em Mateus 26, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Então Pedro, ele olha para a situação dele, aquele quadro, e Jesus chega nele e pergunta para ele, por 3 vezes, como nós vemos nesta noite, se Pedro verdadeiramente o amava. E a resposta de Pedro, sempre positiva, falando: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas é lógico que quando a gente vai ler o texto na língua portuguesa, a gente sabe que esse evangelho foi escrito no grego, a gente perde muitas coisas que estão ocultas aqui nesse texto, que eu quero compartilhar com você nesta noite. Primeiro, que essa palavra amor para a gente, quando a gente fala de amor, para a gente é uma coisa muito ampla, e é somente uma palavra que vai envolver todo esse sentimento de uma entrega, de um carinho, de um desejo, de um querer bem, de desejar estar próximo. Mas no texto grego, na língua grega, havia outras palavras que davam esse sentido do amor. E aqui nesse texto, são 2 palavras que são utilizadas: agapou, que é o amor ágape, e filéu, ou filo, que é o amor de amigo. Então Jesus, ele faz uma pergunta. A primeira pergunta que ele faz para Pedro é: Pedro, tu me amas? E essa pergunta, tu me amas, ele faz com a palavra agapou, ou ágape, que é o amor sacrificial, o amor de entrega. É a mesma palavra que é usada em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo, ágape, agapou, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um amor sacrificial, um amor de entrega. E foi isso que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama realmente ao ponto de se entregar por mim? Você me ama dessa maneira de morrer realmente por minha causa? E Pedro lhe responde com o amor filéu e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Em outras palavras, Pedro fala assim para Jesus, fala: Senhor, eu gosto do Senhor, eu gosto do Senhor. E Jesus, ouvindo essa resposta de Pedro, ele fala: apacenta os meus cordeirinhos. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para nós nessa noite é que quando perguntaram para Jesus qual que é o maior de todos os mandamentos, Jesus respondeu assim: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, com toda a tua alma. Então quando Jesus pergunta para Pedro: você me ama realmente ao ponto de morrer por mim, Pedro? Pedro, ele olha para a situação dele, para a vida dele, e ele fala: eu gosto do Senhor. Aí Jesus pergunta novamente, a segunda vez, e ele usa novamente a palavra agapou,
Pedro, você me ama ao ponto de morrer por mim, Pedro? Pedro responde: o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. E ele reafirma novamente: então apacenta minhas ovelhas. Mas o texto diz que Jesus pergunta uma terceira vez. E essa terceira vez cria uma tristeza no coração de Pedro, como o apóstolo João descreve aqui. Por quê, irmãos? Porque agora Jesus muda a palavra. No texto original ele não usa mais agapô. Ele fala: Pedro, você gosta de mim? Filéu. Pedro, você gosta de mim? E Pedro se entristece e fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu gosto do Senhor. E em cima dessa afirmação, Jesus reafirma: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que eu quero trazer de profundidade nesse texto para mim e para você nesta noite, meu irmão, é a forma que Jesus usa as palavras e a forma que as perguntas são feitas, que muitas vezes a gente lê o texto e passa por cima dele. Você vai observar, e agora talvez você nunca viu isso, e eu quero até ler novamente com você, que cada vez que Jesus faz uma pergunta para Pedro, a frase tem uma intensidade cada vez menor. Observa só que no versículo 15 ele fala assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Você tem um amor sacrificial de morrer por mim mais do que esses seus companheiros? Porque você vai lembrar que eu acabei de falar no versículo 13, ele falou que morreria pelo Senhor. Então ele pergunta: você disse que um dia que todos poderiam me abandonar, mas você não me abandonaria. Você disse um dia que você seria capaz de morrer por mim. Eu quero saber se você está verdadeiramente, Pedro, pronto para cumprir essa palavra sua, que você disse que seria capaz de morrer por mim. Então você me ama mais do que esses? A segunda pergunta que ele faz, ele pergunta: Simão, versículo 16, filho de João, tu realmente me amas? Olha como já mudou a frase, já mudou a pergunta. Você me ama mais do que esses? Você realmente me ama? E aí, diante das respostas de Pedro, Jesus pergunta a terceira vez, versículo 17: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas mais do que esses? Tu realmente me amas? Tu me amas? Então a gente observa que a pergunta do Cristo, ela vai mudando de intensidade. E ele quer saber se realmente Pedro o amava. Sabe por quê, meu irmão? Porque diante da luta, diante da dificuldade, nós muitas vezes retrocedemos. Nós falamos determinadas coisas que somos incapazes de cumprir. Mas Jesus, ele conhecia Pedro e sabia que quando Pedro falou aquilo, que ele seria capaz de morrer por ele, e que se todos o abandonassem, ele não o abandonaria. Jesus sabia que Pedro era incapaz de cumprir essa promessa. Talvez um dia você ou eu iniciamos o nosso ministério, o nosso caminhar com o Senhor, falamos: jamais eu vou trair o Senhor, jamais eu vou abandonar o Senhor, jamais eu vou decepcionar o Senhor. Quantas traições nós cometemos nesse caminhar? Quantas negativas nós tivemos nessa caminhada? Quantas vezes nós abandonamos o Senhor? Por quê? Porque quando nós éramos meninos, Paulo diz, né? Eu pensava coisas de menino.
agia como menino, falava como menino. Mas agora que eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Então hoje eu entendo que é Deus se aperfeiçoando a minha vida através do poder dele. Aquilo que ele falou para Paulo lá em Gálatas, no capítulo 2. Que Paulo, fala que o viver dele é Cristo. E ele vai falar lá em Coríntios, ele fala assim: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E ele fala assim: a minha graça se aperfeiçoa, Paulo, é na tua fraqueza. Então nessa noite, Deus quer restaurar a minha vida e a tua vida ministerial. E onde que a graça de Deus se aperfeiçoa? É na tua fraqueza, meu irmão. Ele sabe que você caiu. Ele sabe que você falhou. Ele sabe que você parou. Ele sabe que você abandonou. Mas ele pergunta para você nessa noite: você me agapou? Você me ama ao ponto de se entregar e morrer por mim? Será que você é capaz de negar a si mesmo? Será que você é capaz de negar os seus direitos, os seus anseios, as suas vontades pecaminosas por mim? Interessante, amados. Outra coisa que é interessante no texto é que você observou que 3 vezes Jesus chama Pedro de Simão, filho de João. Você sabia que Jesus mudou o nome de Pedro? Ele fala lá em João capítulo 1, versículo 12, ele fala assim: você se chama Simão, filho de João, mas agora você vai se chamar Quefas. Você vai chamar Pedro. Você vai chamar Pedra. Mas o que acontece? Ele foi chamado em Mateus capítulo 4, quando Jesus passa no mar da Galileia e encontra ele lavando as redes. Ele falou: abandona essas redes e me segue, porque eu vou fazer de você pescador de homens. E durante 3 anos e meio, Pedro, caminhando com o Senhor, foi pregando o Evangelho junto com o Senhor, auxiliando o Senhor nas curas dos leprosos, dos cegos, dos paralíticos, enfrentando as dificuldades, vendo os milagres acontecendo. Foi enviado pelo Senhor junto com os 12 para levar o Evangelho para as ovelhas perdidas de Israel. Depois foi enviado com os 70 para curar os enfermos, para libertar os cativos, para ir às ovelhas perdidas de Israel. E eles voltam felizes porque os espíritos imundos se submetiam a eles. Aquele homem que era um pescador de homens, um evangelista, havia abandonado o cajado dele, havia abandonado o ministério dele e voltou novamente para a pesca. Está escrito aqui no capítulo 21, aqui no versículo 3, Pedro fala para os amigos, para os discípulos: eu vou pescar. Talvez você abandonou o chamado que Deus deu para a tua vida. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de pregar. Eu vou trabalhar, eu vou tocar a minha vida, eu vou cuidar da minha profissão, eu vou me profissionalizar, eu vou cuidar da minha família, eu quero saber de viajar. Mas você teve um nome trocado, meu irmão. Você não é mais aquilo que o mundo dizia que você é. Agora você é um servo do Deus Altíssimo. Você é um pregador do Evangelho. E foi para isso que o Senhor te chamou. Então a gente observa que Jesus não chama mais ele de Pedro, porque ele abandonou o ministério. O Senhor o chama de Simão, filho de João.
porque ele voltou a pescar. Mas a vontade do Senhor, o desejo do Senhor é restaurar Pedro. E é interessante que ele fala de uma outra forma, se a gente lê o texto e não entende, ele fala o seguinte: o amor não está em palavras. Quantas vezes você já disse eu te amo para as pessoas e você não ama ninguém? É só da boca para fora. Quantas vezes você disse tamo junto, né? Está na moda hoje em dia, tamo junto. E não está nada, meu irmão. Então Jesus ele pergunta para Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E Pedro responde: eu gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor. Tu sabe que eu gosto do Senhor. E Jesus fala para ele mais ou menos isso. Sabe, Pedro, essas declarações suas são apenas declarações. Se resumem apenas em palavras. Mas eu quero atitude, Pedro. O amor, ele se manifesta em atitudes e não em palavras. Se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. O apacentar das ovelhas, o voltar novamente ao ministério, manifesta o amor, o agapó que você tem pelo Senhor. Que você é capaz de se entregar, que você é capaz de viver o melhor do Senhor na tua vida. Será que é esse vírus que vai nos paralisar? Será que é o desânimo que vai nos paralisar? Será que são as más notícias que irão nos paralisar? Será que é, sabe, o anseio pelas coisas do mundo que vão nos paralisar? Então o Senhor estava restabelecendo o apóstolo Pedro, trazendo para ele agora um ânimo novo e mostrando para ele que através do chamado do Cristo, através da missão e das realizações nos atos de amor, aí sim Pedro era capaz de amá-lo com amor ágape. Pedro era capaz de amá-lo com amor sacrificial, ao ponto de morrer por causa do Evangelho, ao ponto de morrer por causa das ovelhas, ao ponto de morrer por causa do ministério, ao ponto de morrer por causa de Cristo. E esse homem ele é transformado, porque depois desse encontro com o Senhor, a gente vê lá na frente no livro dos Atos dos Apóstolos, ele prega e os corações se derretem, as pessoas se arrependem e são batizadas em nome do Senhor. E quando você vai ler as epístolas do apóstolo Pedro, você vê um homem amoroso, chamando os discípulos de filhinhos, se colocando numa posição de uma paternidade espiritual, digamos assim. Um homem transformado. E olha só o que o apóstolo João deixou registrado. Está aqui no texto. E a gente finaliza aqui. Está aqui no texto, a gente às vezes lê e não entende o que está escrito. É por isso que esse ano, né, é um ano que tu entendes o que lê. Versículo 18. Jesus fala para Pedro: em verdade te digo, quando eras moço, te vestia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás a mão e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Aí o apóstolo João que faz esse comentário. Com isso, ele, Jesus, se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito estas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Agora, o apóstolo João está trazendo a profundidade. Pedro, agora você é capaz de viver o agapó. Agora você é capaz de morrer
por causa da minha obra. Agora você é capaz de viver esse amor sacrificial. Sabe por quê, Pedro? Porque sou eu quem te aperfeiçoou. Sou eu quem te fortaleço. Sou eu quem estabeleço um tempo novo para a tua vida. Talvez nessa noite, meu irmão e minha irmã, havia uma fogueirinha diante de você. E você lembrava, como Pedro, daquela fogueira no pátio do sumo sacerdote, quando ele negou o Senhor por 3 vezes. Talvez exista essa fogueira ardendo dentro de você, e você lembra das vezes que você pecou, das vezes que você enganou, das vezes que você mentiu, das vezes que você deixou de fazer a vontade de Deus, das vezes que você abandonou as coisas de Deus para cuidar da tua vida. E assim estava Pedro, porque ele estava pescando, mas ele não conseguia esquecer da fogueirinha que ardia dentro do peito dele. Mas o Senhor vem, restaura e restabelece Pedro. Vocês vão lembrar lá em Mateus 28, assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Agora vão e façam discípulos. Agora sim, em nome do Senhor Jesus, nós podemos fazer a obra e a vontade do Senhor. E é isso que o Senhor tem para a minha vida, para a tua vida. O Senhor quer te restabelecer, o Senhor quer te fortalecer. Ele quer te devolver o cajado nessa noite. Você não tem que andar com vara de pesca. Você não tem que andar com rede. O teu instrumento é o cajado. E o Senhor te chamou para ser pescador de homens, para apacentar as ovelhas dele. Agora sim nós somos capazes. Porque todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, nos céus e na terra. Então agora nós vamos fazer discípulos. Amém? Eu vou pedir o caderno, se tiver os nomes de oração. Nós vamos orar por essas pessoas que estão com o nome nesse caderno. E nós vamos orar também por mim e por você, por essa revelação, por essa palavra, por aquilo que o Senhor falou para nós nesta noite. Nós vamos orar pela nossa irmã Selma, pelo nosso irmão Samuel, pela nossa irmã Gabi, que estão enfermos, pela nossa irmã Glória, que sofreu um acidente, está em convalescença, né? Está se recuperando, está convalescendo. A dona Ana está passando por um processo de quimioterapia, um processo muito invasivo, para que Deus abençoe a vida dela. A Mara e o Geraldo Albino, questão de saúde. Feche seus olhos com você na tua casa e ore comigo. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que nós oramos por essas vidas, ó Pai. Que nós pedimos que o teu poder, a tua glória esteja sobre cada uma dessas vidas, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor entre com provisões, ó Pai. Nós clamamos ao Deus do impossível, porque aquilo que é impossível ao homem não é impossível ao Senhor, ó Pai. São pessoas que têm vivido diversas situações, ó Pai, de enfermidade. Algumas que estão já convalescendo, outros estão passando por tratamentos de saúde, ó Pai. Nós te pedimos em nome destas vidas, ó Pai, que o Senhor venha potencializar os medicamentos que essas pessoas estão tomando, para que elas sejam, ó Pai, curadas, para que elas tenham a dor delas atenuada, para que elas tenham os sintomas, meu Deus, desfeitos, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Visita com poder e grande glória essas vidas, ó Pai. Abençoa essas famílias, protege, guarda, dá um ânimo novo, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida de cada irmão e cada irmã que participou da live nessa noite, e daqueles que vão ouvir essa palavra no Facebook ou no YouTube, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça, ó Pai. Assim como o Senhor, ó Pai, olhou para aquela igreja de Éfeso e viu que era uma igreja atuante, que viu que era uma igreja que tinha grandes obras, ó Pai, mas faltava nela o amor. Se caso estiver faltando o amor,
nos nossos corações, ó Pai. O principal mandamento, o amor acima de todos, que é o amor pelo Senhor e ao próximo como a nós mesmos, ó Pai. Que nessa noite o Senhor venha converter os nossos corações, ó Pai. Aquele que deixou o teu ministério, ó Pai. Aquele que tem trocado, ó Pai, aquilo que o Senhor tem de precioso, o cajado precioso que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai, pela droga, pela bebida, pelo vício, pela pornografia, pelo trabalho, pelo dinheiro, pelos prazeres deste mundo, ó Pai. Que nós possamos nos converter nesta noite, nos arrepender, largar as redes nesta noite, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, entender a importância que é amar o Senhor. Que o Senhor vai nos fortalecer, ó Pai, nos dar força para que nós possamos suportar as adversidades. Porque como o teu filho falou, sem o teu filho nada nós podemos fazer, ó Pai. E como o apóstolo Paulo falou aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra na nossa vida vai aperfeiçoar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Aperfeiçoa o meu irmão, a minha irmã. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, fortalece a vida de cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Porque nessa noite nós largamos as redes, ó Pai, e tomamos o cajado na mão para apacentar as tuas ovelhas. Porque nós verdadeiramente, ó Pai, te amamos. Nós gostamos do Senhor, mas sabemos que o Senhor é capaz de nos dar força para que nós possamos suportar as adversidades, as perseguições e o pecado, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe poderosamente. Guarde essa palavra no teu coração, tá bom? Que você entenda que muitas vezes essa fogueira vai querer queimar e te trazer lembranças de coisas que você tropeçou e caiu. Mas é o Senhor que te pega pela tua mão, te levanta e te diz: não temas, estou contigo. É aquilo que o Senhor diz através do profeta Isaías: se você andar pelas águas, elas não vão te submergir. Se você andar pelo fogo, a chama não vai queimar em ti, porque eu sou o teu Deus. Antes de você amar esse Deus, Ele já te amou, querido. Antes de você desejar esse Deus, Ele já te desejou. Você é precioso. E em Zacarias diz que você é como se fosse a menina dos olhos do Senhor. O Senhor te ama. Então volta novamente. Volta a pegar no cajado e realizar as obras, porque o seu nome foi mudado. Você já não é mais a velha criatura. Você já não é o Simão, filho do João. Você é o Petros, você é o Kefas, você é o Pedro, você é a rocha que Jesus vai usar para edificar a igreja dele, para estabelecer um tempo novo, para pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor vai fazer na minha vida e na tua vida. É lógico, meu irmão, que a pedra angular é Jesus. Mas Pedro, ele escrevendo na epístola dele, ele diz que nós somos os fragmentos de pedras, os quais o Senhor edifica a igreja dele. Pedro entendeu. Que você entenda isso nesta noite. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. O Ministério do Louvor quiser terminar, falta 1 minuto para 9. Vocês querem ter mais alguma participação? Pode, aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Depois a gente vai cantar um pouquinho. Pode vir, pode ir. E depois eu quero dar uma palavra final para vocês. Até o pastor Souza aqui não pôde estar aqui e falou: amado, dá um toque para os irmãos, reforça as orientações com relação ao culto presencial. Vamos adorar um minutinho o Senhor, queridos. Amém. Esse louvor ele diz: quem mandou largar a rede? O pastor disse que no momento de nós largarmos a rede. Mas esse louvor ele quer dizer que às vezes você tem perdido a fé no Senhor, mas Ele quer renovar isso nessa noite,
dizendo para você não parar. Foi o que foi dito aqui. Pegue o teu cajado e não pare. Faça a obra do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Amém? Glória a Deus. Ao amanhecer, eu nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas e pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Aleluia! Glória a Deus! Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Diga. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus tem coisas boas e coisas grandes para fazer nas nossas vidas, tá bom? Irmãos, a gente como pastor, às vezes a gente age um pouco como um pai, né? E às vezes os filhos têm um certo receio do pai, principalmente quando o pai ele é muito severo, né? Quando ele não afrouxa certas coisas. Mas Deus ele também é assim, Ele é um pai que nos corrige porque Ele nos ama. E a Bíblia diz que se você é filho de Deus e não tem correção, então você não é filho, você é bastardo. Então o pastor, como um pai, tem que cuidar das ovelhas, tem que cuidar dos irmãos. Então só reforçando, no domingo nós vamos ter culto presencial aqui no Jardim Queraluques e também lá na sede. Vamos tomar todos os cuidados, tudo aquilo que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, tá bom? Então, o pastor Souza falou para que vocês que querem vir à igreja no domingo, dá um toquezinho, pastor, eu quero ir. Ele falou hoje que já foi procurado por 8 pessoas para estarem aqui no domingo. Lá na sede, algumas pessoas já me procuraram também. Eu estou só acertando alguns detalhes com o pastor Reinaldo e aí eu já vou estar confirmando quem vai estar com a gente no domingo lá na sede. O Vinícius fez uma pergunta para mim depois, falou, quem tiver dúvida, pergunta. Vai ter live normal, tá? Não são das 2 igrejas. Cada domingo uma igreja faz a live, tá? Esse domingo uma igreja vai fazer a live, no outro domingo a outra igreja. Porque quem não puder vir à igreja por causa, primeiro, do efetivo, né? Da quantidade de pessoas que podem estar na igreja. Você vai estar na sua casa, então você acompanha o culto da tua casa. E você que está com sintoma do Covid, ou você está enfermo, ou você faz parte do grupo de risco, você permanece na tua casa assistindo na live. Então você vai ser atendido de todas as formas. Mesma coisa, terça-feira nós temos o nosso estudo, domingo nós temos quintas-feiras nossos cultos de crescimento espiritual, sábado a nossa diaconisa Dene, uma grande bênção, né? No culto de oração, e domingo às 18 horas o culto da família, na live, para alguns irmãos que estarão em casa, e presencial das 2 igrejas, tá bom? Então você espera o pastor te convidar, ou você fala para ele, pastor, eu quero ir, manda um zap para o pastor Souza, manda um zap para mim, a gente confirma, tá bom? Eu já contei lá na igreja, são 24 lugares, aqui o pastor Souza vai contar ainda, e eu não posso exceder essa quantidade, tá bom? Que Deus abençoe. Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com ela permaneça a igreja
Igreja diz. Amém. Levanta tua mão e diz comigo. Maranata. Maranata. Cristo vive. Cristo vive. Reina. Reina. E voltará. Voltará. Volta novamente a pegar o arado. Quem olha para trás não é digno do reino dos céus. Vamos em frente, porque o Senhor quer nos usar. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. E vamos continuar adorando ao Senhor. Daqui a pouquinho eu derrubo a live lá. Deus abençoe. Obrigado.